Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Convido você a abrir aí sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, capítulo 1, lá no Antigo Testamento, pouco ali após Abacuque. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos considerar hoje os versículos 1 até o versículo 11 e, numa segunda oportunidade, consideraremos do 12 ao 15, finalizando o capítulo 1. Então, hoje, profeta Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 11, dizem o seguinte, leio aqui na NAA. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos diante da tua palavra. Usa-me, Senhor, neste momento para transmitir aquilo que tu quer falar a mim e ao teu povo. Que eu desapareça, ó Deus, e que tu mesmo, ó Pai, fale conosco. Em nome de Jesus é que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. No século 17, mais especificamente no ano de 1687, o físico inglês Isaac Newton publicou um livro que foi dividido ali em 3 volumes, que expressava 3 princípios ou 3 leis que explicam a dinâmica da matéria, ou seja, ela estática, parada, e o movimento de objetos físicos, sejam eles de grande escala, como planetas e corpos celestes, ou de pequena escala, como uma bola de ping-pong aqui na segunda esportiva, lançando assim as bases para o que nós conhecemos hoje e que é o terror para muitos alunos do ensino médio, como a mecânica clássica. Dentre essas leis, encontra-se o que é chamado de o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton, que diz, basicamente, abre aspas, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso,
e um corpo em movimento uniforme, em linha reta, tende a permanecer em movimento constante, a menos que uma força atue sobre ele, fecha aspas. Em outras palavras, a primeira parte diz algo que está parado, continuará parado, até que uma força seja exercida sobre ele. E é exatamente isso o que está acontecendo aqui no contexto do profeta Ageu. Nesse livro, nós vemos basicamente 4 mensagens de Deus ao povo. E em todas essas mensagens, um tema comum se repete entre elas. O Senhor convoca o seu povo a sair da inércia espiritual na qual ele se encontra. O que naquele contexto significava retornar à reconstrução do templo que havia sido destruído. E é importante nós lembrarmos que o templo precisa ser reconstruído porque ele havia sido destruído com a invasão de Nabucodonosor e os babilônicos ali em 586 a.C. Após isso, você conhece a história, o povo de Judá é levado cativo e fica no exílio babilônico por 70 anos, conforme já havia sido profetizado por Jeremias, por Isaías. Ao final daqueles 70 anos, a Babilônia cai diante do Império Persa e Ciro, rei da Pérsia, põe fim ao cativeiro e decreta que o povo retorne a Jerusalém e reconstrua o templo. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, que dá o pano de fundo do ministério profético de Ageu e de Zacarias, o seu contemporâneo, nós vemos, porém, que a alegria e a motivação inicial dos judeus por retornar a Jerusalém e restaurar a casa do Senhor havia sido frustrada. Um forte desânimo havia tomado conta do povo, especialmente por causa da precariedade dos bens que eles dispunham e a forte oposição cotidiana dos samaritanos que ali naquela terra, ficaram ali naquela terra, que inclusive em determinado momento eles conseguem fazer com que a obra pare totalmente, conforme nós lemos em Esdras capítulo 4, versículo 24. Se você quiser já ir abrindo, posteriormente nós iremos considerar melhor esse texto. Esdras capítulo 4, versículo 24, diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Aproximadamente 15 anos depois, aqui do versículo 24, a precariedade dos materiais, a oposição externa e principalmente, como nós veremos adiante, a negligência do povo para com Deus e o seu egoísmo, fizeram com que aqueles judeus entrassem em um estado de inércia espiritual. Mas graças a Deus, uma força na pessoa do profeta Ageu foi enviada para mudar aquela situação. E é sobre isso que nós falaremos essa noite. Nós veremos, portanto, qual a ação de Deus diante da inércia e do egoísmo do seu povo. Assim como nós vamos perceber os perigos dessa paralisia espiritual e como ela é danosa para uma vida cristã. Dito isso, voltando para o nosso texto aqui em Ageu, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de uma situação a ser avaliada. Está lá nos versículos 1 aos versículos 6. Vamos ler novamente. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá,
e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Para compreendermos melhor aqui o contexto do nosso texto, como eu disse, nós precisamos olhar para o pano de fundo do qual ele ocorre. Assim sendo, quando nós olhamos para os capítulos 3 e 4 lá do livro de Esdras, nós veremos que após alguns anos além, e tendo sido lançado os fundamentos para a reconstrução do segundo templo, os judeus foram forçados a parar a obra por conta do decreto de Artaxerxes, e a obra foi interrompida até quando, como diz o versículo 24 lá do capítulo 4 de Esdras, até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Do final do capítulo 4 de Esdras até o início de Ageu, se passaram aproximadamente 15 anos de obra parada. E o povo, nesse meio tempo, estava afastado de Deus, apáticos espiritualmente falando, e focados apenas na recomposição do seu próprio patrimônio. Nesse contexto, como diz aqui o versículo 1, o Senhor envia o profeta Ageu para levar uma mensagem de exortação aos líderes do povo, Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote. Desse modo, quando nós olhamos para o versículo 2, nós podemos perceber que a exortação ao povo começa primeiramente com Deus revelando mais sobre o seu caráter. Ao se apresentar aqui, conforme você pode ler, como Senhor dos exércitos. Ao longo das páginas das Escrituras, nós vemos que Deus revela quem Ele é, as obras que Ele faz, o que Ele quer de nós, entre outras coisas, de diversos modos. E um dos modos pelo quais Deus revela mais sobre a sua pessoa é por meio dos seus nomes, ou também dos seus títulos, que Ele atribui a si mesmo. Um exemplo disso seria o nome, creio que conhecido por todos, El Shaddai, que Deus usa para se revelar a Abrão em Gênesis capítulo 17, versículo 1, se você quiser acompanhar comigo. Gênesis capítulo 17, versículo 1. E esse nome, El Shaddai, foca justamente no caráter soberano e grandioso de Deus, a qual toda a criação está sujeita. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, aqui o nome. Anda na minha presença e sê perfeito. Assim, quando Deus se apresenta como Senhor dos exércitos, Ele está querendo enfatizar o seu caráter todo-poderoso, possuidor de poder absoluto, e que diante dele nenhuma força humana, espiritual ou cósmica pode resistir. E esta ênfase aqui, se você for avaliar o livro todo, se repete ao longo dele,
tem dois objetivos principais. Primeiro, é lembrar o povo de que, diante da oposição humana, da oposição dos samaritanos, eles serviam ao Deus ao qual ninguém consegue se opor. E segundo, é lembrar também que ele era o Deus que estava sendo ignorado por eles. O Deus que o povo estava deixando de lado era o Senhor dos exércitos, a qual ninguém pode se opor. Outro ponto importante é saber que esses versículos aqui, o versículo 1 e 2, mostram a primeira vez que o Senhor fala com o povo de Judá em Jerusalém, na era pós-exílica. Por mais que nós tenhamos o profeta Daniel e o profeta Ezequiel falando durante o período do exílio, eles falam da Babilônia. Enquanto essa é a primeira vez que a voz de Deus é ouvida em Jerusalém, desde o período de Jeremias. Quase 90 anos depois, o Senhor volta a falar ao povo na terra onde Ele prometeu que os traria de volta. E quando faz isso, Ele começa se revelando como Senhor dos exércitos, aquele quem diante dele nada pode resistir. Todavia, quando Deus volta a falar, nós vemos Ele confrontando diretamente um pensamento comum que pairava na mente daqueles homens e mulheres. Eles diziam, ainda não chegou o tempo, dizia o povo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E Deus faz isso por meio de Ageu, trazendo uma pergunta cirúrgica, que vai muito certeira ali no versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? A palavra que qualifica aqui as casas, traduzida na NAA como luxuosas, ela indica basicamente casas com telhado, ou casas com telhados decorados. Tanto que, se você estiver usando a NVI, ela já traduz essa expressão como casas com fino acabamento. Por outro lado, ao representar o templo, a casa do Senhor, Ageu o mostra como em ruínas, ou destruído, desolado. Note o contraste que está sendo feito aqui pelo profeta. A pobreza da casa de Deus em ruínas e o luxo de casas bem acabadas do povo. E diante desse contraste, que a pergunta retórica aqui de Deus, cuja resposta é um sonoro não, toma um aspecto tão duro, pois revela a hipocrisia e a inércia espiritual do povo. Parafraseando essa pergunta, nós poderíamos dizer, abre aspas, o povo diz que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor dos exércitos, mas é tempo de decorar de maneira luxuosa as suas próprias casas. Isso mostra que o maior problema da reconstrução do templo não é a posição dos samaritanos ou a escassez de materiais, por mais que isso fosse um problema, mas na verdade a grande questão estava no coração daquele povo. Não havia disposição para eles se envolverem em uma obra que não fosse a deles. Eles estavam acomodados em seus próprios projetos e por isso deixaram de lado o projeto de Deus. A situação fica ainda mais crítica quando nós olhamos para Esdras, capítulo 1, versículo 2. É bom você manter um dedo lá em Esdras, tá? Que a gente vai ficar voltando. Então, Esdras, capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ciro, um rei pagão que foi usado por Deus, tem mais disposição em edificar o templo, tanto que ele liberta o povo de Judá para ir reconstruí-lo, do que o próprio povo de Deus, que já está na terra, mas se preocupa apenas consigo mesmo. Diante dessa situação, diz o Senhor dos Exércitos no versículo 5, eles deveriam considerar, avaliar aquilo que tem acontecido ao redor deles, ou, conforme fica mais claro na NVI, o resultado do caminho que eles tomaram. E o que estava acontecendo ali, você se pergunta, e o versículo 6 responde: semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Aqui, Ageu usa 5 contrastes poéticos, todos com uma conclusão semelhante, para descrever de modo vívido a situação da miséria econômica e social do povo. Em sua busca por satisfação pessoal, eles haviam deixado de lado a obra de Deus. E com isso, trouxeram sobre si mais dificuldades. Resumindo, Deus está usando o profeta Ageu como aquela força necessária para retirar o povo da inércia espiritual na qual eles se encontravam. E ele o faz, os confrontando diante da hipocrisia deles, em focar em construir as suas casas, mas não a casa do seu Deus, e chamando-os a tirarem os olhos das suas próprias coisas e prestarem bem atenção à situação crítica ao seu redor, que, como veremos mais adiante na pregação, é resultado direto do seu egoísmo e do seu conformismo. Como uma aplicação direta desse texto para nós, esse trecho demonstra a necessidade de nós priorizarmos as coisas de Deus, priorizarmos o Senhor em nossa vida. Na vida corrida que todos nós levamos no século 21, é comum nós vermos pessoas, e nós estamos inclusos aqui, focadas em diversas coisas. Uma carreira, títulos acadêmicos, construção de patrimônio, um corpo perfeito, saber falar uma nova língua, saber lutar uma arte marcial, ter mais conhecimento, ter uma bela família, um relacionamento bacana e etc. Em certo sentido, algumas dessas coisas não são ruins em si mesmas, desde que, isso aqui é importante, desde que sejam colocadas no seu devido lugar. Olhando para o contexto de Ageu, não era errado em si ter uma casa bonita, luxuosa, com finos acabamentos. Porém, focar nisso, investir toda a sua força, todo o seu tempo nisso, em detrimento de deixar de lado a obra de Deus, é um grave pecado. A grande questão não era apenas a estrutura do templo em si, até porque o próprio Deus já havia revelado por meio de Isaías que nada poderia conter a sua grandeza. Isaías 66:1, o profeta vai dizer, Isaías 66:1, para quem quiser acompanhar: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou qual o lugar do meu repouso? Salomão, filho de Davi, e escolhido pelo próprio Deus para construir o primeiro templo, também compreendia isso aqui. Após realizar essa grande obra, diz a palavra,
ele se coloca diante do altar de Deus, na presença de todo Israel, e ora. Se você quiser ver a oração dele, acompanhe comigo lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos 26 e 27. Olha o que Salomão vai dizer nessa oração. 1 Reis, capítulo 8, 26 e 27. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitaria Deus na terra? E aqui o ponto: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Naquele contexto e nos termos da antiga aliança, o templo representava a presença de Deus em meio ao seu povo. Logo, priorizar a construção da sua própria casa era, em última análise, priorizar a si mesmo e não ao próprio Deus. Mas aí vem a grande questão: e nós? Se nós avaliarmos sinceramente a nossa vida, será que não temos agido como aquele povo de Judá? Diante da busca desenfreada pelas coisas que a sociedade nos apresenta como boas, que lugar Deus tem ocupado na tua vida? O que você tem priorizado? O seu relacionamento, ou a busca por Ele, ou o relacionamento com Deus, por meio de uma vida devocional? Você tem priorizado acumular riquezas na terra, ou acumular riquezas no céu, como diz Jesus? Você tem priorizado obter conhecimento teórico sobre matemática, física, artes, política, medicina, filosofia, teologia? Ou você tem focado no conhecimento prático e vivo sobre Deus, sabendo o que é certo e procurando fazer aquilo que é certo? O que é prioridade para ti? Se preparar para passar no Enem, num concurso público, numa residência, ou se preparar para resistir ao diabo, à carne e o mundo, estando, por exemplo, na igreja em comunhão com os seus irmãos? Repito, muitas dessas coisas são boas, mas só terão valor real se colocadas adequadamente debaixo de Deus. Que possamos, portanto, escolher e priorizar a Deus e não a nós mesmos. Segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de a causa da situação. Lá nos versículos 12 a 14, a causa da situação. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Perdão, no versículo 7 ao versículo 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Até o versículo 11, desculpa. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. E vira seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que o produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Na continuação do texto, Deus volta a falar por meio do profeta Ageu, repetindo
a mesma estrutura que nós vemos no versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Mais uma vez, Deus está chamando o povo a avaliar, a considerar o que tem acontecido com eles e como estão e como está a situação ali ao seu redor. Agora, entretanto, além de exigir essa avaliação, Deus dá uma ordem a eles, conforme nós podemos ler no versículo 8. Vão até o monte e tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Enquanto o povo estava conformado com o templo em ruínas, com suas casas bem edificadas e dizendo para si mesmo: não havia chegado o tempo de reconstruir a casa do Senhor, como diz o versículo 4, o próprio Senhor dos Exércitos se apresenta a eles, começando com Zorobabel e Josué, e diz: vão e reconstruam o templo. Mas note que mesmo toda essa fala de Deus, por meio do profeta, sendo em tom de desagrado, a ponto, não sei se você reparou, mas a ponto de se referir ao povo como este povo no versículo 2. E não como meu povo, como ele faz costumeiramente ao longo do Antigo Testamento. Deus ainda demonstra grande misericórdia ao garantir o resultado da obra, ou o resultado da ordem que ele está dando, como podemos ler no final do versículo 8. Dele, do templo, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Outro fato que demonstra a misericórdia divina aqui nesse trecho é como Deus se apresenta a eles no final do versículo. Ele usa agora o nome Yahvé, Jeová, Yahweh, que costumeiramente em nossas Bíblias é traduzidas por Senhor, tudo em maiúsculo. Esse nome de Deus foi aquele usado para se revelar a Moisés, lá no Êxodo, como nós podemos ler em Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15, que dizem, Êxodo 3, 13 a 15, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, aqui, Yahweh, Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Esse nome de Deus dá ênfase ao caráter pactual de Deus. Ele dá segurança de que Deus será para o povo aquilo que ele foi para os pais deles, Abraão, Isaque e Jacó. E quando é usado por Deus, ele deseja enfatizar a realidade de que Deus é fiel aos seus santos propósitos e ao seu povo também. Portanto, quando Deus se revela como Yahweh aqui, o leitor original entende muito bem que apesar do desagrado de Deus para com eles, por conta dos seus pecados, do seu desleixo para a reconstrução do templo, ainda assim, Deus ainda é o seu Deus. Eles estão unidos por uma aliança ao Senhor. Mas essa união, como nós já temos visto, e vai se repetir nos versículos posteriores, não anula a responsabilidade deles
e nem os erros que eles estavam cometendo ali naquela ocasião. Por isso, o versículo 9 repete a ideia trabalhada no versículo 6, acerca da frustração de não se ter o resultado esperado. Todavia, Deus é que aprofunda essa questão, mostrando inclusive a causa de toda aquela situação miserável que o povo estava vivendo. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Novamente o contraste é exposto ao povo. A negligência para com a casa de Deus e a dedicação para com as suas próprias casas. E esse pecado de deixar Deus de lado não fica impune, mas trouxe consequências a eles. Consequências essas que o próprio Senhor envia como disciplina para o seu povo. Como você pode ler nos versículos 10 e 11, Deus descrevendo toda aquela situação horrível que estava enviando sobre eles. E que já haviam sido prometidas essas disciplinas, caso o povo de Israel não seguisse os preceitos da antiga aliança. Olha comigo, aí pula lá para Deuteronômio capítulo 28. 28, versículos 22 a 24. E perceba a similaridade com o castigo que está ocorrendo aqui em Ageu. Deuteronômio 28, 22 a 24. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e com seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Por chuva sobre a terra, o Senhor lhes dará pó e cinza, que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. Perceba a ação de Deus em punir o povo, em disciplinar o povo, tocando neles, nos animais, na terra, na chuva e etc. Mas tudo isso tinha um objetivo: tirá-los de uma vida apática e fazê-los voltar a um relacionamento ativo para com seu Deus. E como uma aplicação muito importante desse texto para nós, é percebermos muito bem o grande perigo da inércia espiritual. Como nós temos visto aqui, diante da busca egoísta por satisfação pessoal, o povo começou a ignorar a Deus e voltar-se para si mesmo. E nesse ciclo de quanto mais eu ignoro a Deus, mais eu me volto a mim mesmo. E aí eu ignoro mais a Deus e me volto mais a mim mesmo. O povo chegou a um estado de inércia total com relação às questões espirituais. Essa narrativa deve nos fazer refletir sobre a nossa própria situação diante de Deus. O exemplo aqui é sobre o que não fazer. Pois se nós andarmos nos caminhos daquele povo, certamente nós colheremos os mesmos resultados de apatia às coisas do Senhor. E desse modo, nós podemos olhar para o comportamento deles, que é confrontado por Ageu, e observar como a apatia espiritual se expressa na prática. Nós vemos, por exemplo, que essa inércia se apresenta em uma vida que deixa de priorizar as coisas do Senhor e busca desculpas para justificar tudo isso. Lembre-se, aqui haviam passados aproximadamente 15 anos de obra parada. E por mais que algumas questões fossem reais, como a perseguição dos samaritanos, outras não eram causas fundamentais para parar a obra, como por exemplo,
a desculpa que eles davam que não era tempo de ainda reconstruir a casa do Senhor. Ou então a falta de bens, que era uma realidade, mas causada no contexto deles pelo próprio conformismo do povo, como o Senhor mostrou aqui. Olhando para nós mesmos, nós podemos perceber esse mesmo padrão quando o tempo vai passando e eu vou deixando as coisas de Deus de lado. E isso não só não me afeta, como eu justifico essa atitude ou a falta de algumas atitudes. Assim, a inércia espiritual se revela na minha vida. Por exemplo, quando eu sinto falta de todo mundo, dos meus amigos, dos meus familiares, do meu namorado, do meu cachorro, do meu pet, mas eu não sinto falta de passar tempo a sós com Deus. Ela se revela quando eu foco em fazer todas as minhas demandas do dia. Fazer compras, arrumar a casa, estudar, malhar. Mas o devocional é sempre deixado de lado. Isso quando ele é feito ainda. Ela se revela quando as séries que eu gosto estão todas maratonadas e em dia. Ou os filmes do Oscar já estão assistidos antes do Oscar chegar. Mas aquele plano de leitura anual da Bíblia, que eu me comprometi a fazer lá em janeiro, no início do ano, está empoeirado, está deixado de lado, só acumulando os dias que eu não vou fazendo, né? Aí eu abro lá 400 e poucos capítulos para ler. Ela se revela quando o não orar se tornou meu ordinário. Tanto que ter uma oração ou orar a Deus sinceramente se tornou algo extraordinário na minha rotina. Ela se revela quando eu desejo estar em qualquer lugar, no shopping, na academia, na minha escola, no meu trabalho, no meu estágio, na minha casa, mas só em me convidarem para o culto, para um metanoia, para uma unade, eu já fico doente, ou surgem 1000 desculpas na minha mente, qual que eu vou usar ali no momento? E para somar esses exemplos aqui, sempre tem aquelas desculpas clássicas do porquê eu não estou fazendo aquilo. Eu justifico dizendo, eu estava muito cansado, o dia foi muito corrido, eu não tive tempo para fazer nada, amanhã eu vou fazer dobrado o que eu não fiz hoje, ano que vem eu tento de novo completar o plano anual, ou eu tinha tanta coisa para fazer que não sobrou tempo para fazer o meu devocional. Passam as semanas, passam os meses, passam os anos, e eu não medito mais na palavra, a oração já não é mais uma rotina, e a comunhão com os santos se tornou um mero ativismo, uma mera rotina obrigatória da minha vida. Isso quando eu realmente me sinto incomodado, porque em casos mais graves, a inércia chega ao ponto de nos levar a uma frieza tamanha que nem lembrar eu lembro de uma vida em comunhão com Deus. E o resultado? Pecado e mais pecado. Que o Senhor faça nesta noite, como fez com aquele povo, chamando a nossa atenção, e eu me incluo nisso aqui também. E se for preciso, que Ele nos discipline e nos traga o sofrimento, para que de um estado de inércia, seja em qualquer grau, nós possamos passar para um estado de movimento, de desejo pela palavra de Deus, por sede de falar com o Senhor na oração, da alegria de estar em comunhão com os irmãos na igreja, nos metanoias, em todas as programações. Que a nossa rotina de trabalho, estudo para concurso, para passar no Enem, para faculdade, enfim, que as nossas coisas não se tornem pedra de tropeço diante de nós, ou que nos levem à apatia, mas que sejam colocadas no seu devido lugar,
e que Deus, estando no primeiro lugar, nos motive diariamente a priorizá-lo. Já caminhando para a conclusão, nós podemos resumir o que foi dito aqui nessa noite, afirmando que há grande perigo em deixar Deus e suas demandas de lado e focar apenas na nossa própria satisfação, nos nossos próprios afazeres. Ou usando a metáfora lá do início, estar num estado de apatia, de inércia espiritual. Que perigo há nisso? Cristo já nos ensinou que ao invés de procurarmos ou nos preocuparmos apenas com as nossas demandas, nós devemos buscar em primeiro lugar, em Deus, contentamento e priorizá-lo acima de tudo. Ou como lemos na íntegra, no famoso trecho, Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Enquanto uma vida focada na busca por coisas desta terra leva a uma vida ansiosa, egoísta e inerte espiritualmente, uma busca pelas coisas do céu leva a uma vida de dependência, contentamento e alegria em Deus, a despeito da situação. Que tenhamos o proceder do povo, no sentido de que, ao ouvir a exortação de Deus, ele sai da apatia e entra em atividade, como nós veremos na parte 2. E que essa seja a nossa busca diária. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos confronta, Senhor. Nos tira da nossa zona de conforto. Eu Te louvo por isso, ó Pai. E oro pedindo por mim e pelos meus irmãos. Que Tu nos tire de qualquer apatia do qual estejamos, Senhor. Se por um acaso há alguém aqui a começar em mim, paralisado, não tendo momentos contigo, ignorando a Tua presença, que o Senhor nos faça ouvir desta palavra e mudar, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a agir como verdadeiros crentes, como verdadeiros pessoas do Teu povo, que se deliciam, se deleitam em Deus e na Tua presença. Nos ajuda, ó Pai, porque muitas vezes não é fácil, mas cremos que em Ti tudo nos é possível, ó Pai. Te louvamos por isso e pedimos que a Tua palavra fique em nossas mentes e corações. Em nome de Jesus, amém.